Vou contar para vocês agora os 10 remédios Vastu Shastra que eu mais utilizo em minhas harmonizações, né? Nas consultorias que eu faço, quando eu faço uma consultoria personalizada para harmonizar sua casa, esses são os principais remédios. Vamos lá? Muitas vezes a gente precisa remediar, ou seja, melhorar o campo de energia da sua casa, que é o que a gente faz no fundo. E às vezes a gente precisa redimensionar, digamos assim, esse corpo sutil para ele ficar mais confortável. Diferente de outros tipos de técnica, o vasto, ele não é tão focado em colocar um objeto aqui, outro ali. A gente primeiro vai olhar a raiz da árvore. Digamos que sua casa é uma árvore, cheia de energia, com um aspecto físico, né? Com as folhas, com os caules, etc. Mas existe ali algo que está alimentando a árvore, né? A raiz, né? E esse solo. Então a gente precisa olhar o solo, que é o campo sutil de energia da terra, e depois a gente precisa olhar essa raiz, se ela está plugando ao fluxo de energia da terra. E tem que olhar o formato dessa árvore também. Então, daí, o primeiro tipo de remédio que a gente utiliza ao harmonizar uma casa são barras de cobre e terapias de gemas, quando necessário e quando possível. Se o que é isso? Com as barras de cobre, por exemplo, a gente vai redimensionar o campo sutil da sua casa. Se você não puder quebrar uma parede, não puder, o apartamento, ele tá ali, tá fixo. Não tem como aumentar, diminuir. Então, a gente vai, com as barras de cobre, cortar alguns pedaços, digamos assim, do corpo sutil para que ele fique mais harmônico e cria um novo campo de energia. A gente cria um novo circuito de energia. E as terapias de gemas, a gente faz quando a gente quer blindar a casa, a gente cria um escudo energético e a gente consegue, né, blindar de possíveis fatores negativos. Até quando a gente faz uma casa nova perfeita pelo vasto, a gente ainda assim sugere colocar as gemas. O que são gemas? São pedras preciosas que a gente enterra na terra. Esse remédio vasto, por exemplo, é um remédio que eu uso quando eu posso fazer de fato a sua consultoria personalizada um a um, porque precisa ser muito bem feita. As terapias de gemas, as pedras preciosas, que a gente enterra, a gente tudo bota embaixo do chão, gente. Não é para ficar vendo essas gemas, essas pedras preciosas. Não é para ostentar, é para a energia da casa. E as barras de cobre também lindas, maravilhosas, a gente esconde dentro da terra, tá? Isso eu faço quando a gente faz, de fato, uma consultoria personalizada, com todo o detalhe, tá? Esse é um tipo de remédio que precisa ser muito bem feito para não dar problema. Tá? A segunda grande medida que eu uso, né, às vezes é retirada de objetos e de elementos construtivos quando possível. Tá? Isso também já estou falando também quando é algo muito mais personalizado, um dos remédios. Às vezes o remédio é tirar algum item que não está funcionando, por exemplo, o centro da casa, né? Se tem alguma coisa bloqueando ele, a gente pode tirar um móvel, pode tirar um objeto, pode tirar, às vezes, uma parede quando possível. Terceiro remédio que a gente usa bastante também, a terapia de metais. Existem alguns metais específicos para zonas específicas, para enfermidades específicas no vasto. E quando a gente está falando de remédio Vastu Shastra, a gente está falando também de um corpo que não está tão saudável. Então, o corpo da casa precisa ser remediado. E aí existem esses remédios, como eu estou listando, estamos no terceiro, terapia de metais. A gente coloca metais específicos, porque essa parte do corpo da casa, dessa alma da casa, talvez não esteja com muito prana, com muita energia. A gente precisa energizar artificialmente, né, com remédios para que ela tenha mais energia. Outro tipo de remédio vasto são os yantras. Né? Os yantras são circuitos poderosos de energia, onde a gente vai mantrar eles, ou seja, ativar com um ritual específico, com um tantra específico, o yantra, que é o veículo, para a gente conseguir, por exemplo, a proteção de uma parte específica da casa, como a porta, ou para a gente conseguir alavancar mais prosperidade financeira, espiritual, etc. Outro tipo de remédio que a gente ama, que todo mundo consegue colocar aqui, a gente já falou aqui nos vídeos passados, são as plantas. As plantas, pessoal, não são só para aumentar a energia vital do ambiente. Existem plantas específicas que devem estar na casa e outras que não devem estar, tá? Isso é super importante. Às vezes a gente acha que sempre qualquer planta é boa ter em casa. Não, não é bem assim. Então, existem plantas específicas a gente pode ter na casa. Eu vou dar até uma dica para vocês de uma planta maravilhosa, que é um grande remédio vasto que você vai poder ter na sua casa já já, tá? Então, as plantas, por exemplo, a gente vai olhar as direções corretas, que tipo de planta deve estar em qual direção. Existem também orientações genéricas, que eu já falei aqui no vídeo de plantas, volta lá. E existem também plantas específicas para o seu nakshatra. O que é nakshatra, Sil? Nakshatra é a estrela de nascença. Seria algo mais próximo, é só uma analogia, não é exatamente igual, ao seu horóscopo na astrologia ocidental. Na astrologia védica, a gente tem um nakshatra, que digamos que é o que tem a sua energia que você veio no mundo quando
você nasceu. Então, dependendo da sua estrela de nascença, a gente vai ter uma planta específica para você em casa. Coloquem suas dúvidas aqui no comentário, pessoal, que mais tarde eu vou responder todo mundo, tá? Ou na caixinha de dúvidas. Vamos lá. Então, estávamos no quinto tipo de remédio mais utilizado. Então, eu também uso cores, né? A gente fala, Sil, qual cor deve estar em tal cômodo? Qual cor deve estar na cozinha? Qual cor deve estar no quarto do casal? Então, esses cores são outros tipos de remédio que a gente pode usar para aumentar a energia do elemento daquele cômodo específico. Para a gente conseguir entender qual é o tipo de cor, aí a gente precisa ir um pouquinho fundo, porque não é uma cor para cozinha, uma cor para quarto. Existe a zona que está a cozinha, a zona que está o quarto. Dependendo desta zona, do elemento da zona, a gente usa uma cor específica. Outro remédio que a gente usa muito são rituais. Vários tipos de rituais, existem rituais específicos, Guru Puja, Bali Karma, enfim, colocação do Shanku Stapana. Existem muitos rituais, né? Eu tô até falando mais profundamente hoje nessa live, então para quem está super interessado no Vastu Shastra, essa live aqui é maravilhosa, porque eu estou falando quais são os remédios que eu utilizo geralmente, né? Que vocês já vão poder utilizar alguns hoje, que eu vou dar essa dica. 3 dicas preciosas. Então, os rituais são rituais específicos que a gente usa no Vastu Shastra, para momentos específicos da construção ou da sua casa, que são muito poderosos, são remédios fantásticos do Vastu. São tipo tratamentos, né? A gente pensa aí, vamos pensar sua casa como um corpo vivo, que é sua casa é um corpo vivo. Então, esses remédios é como se você estivesse chegando para mim com esse corpo vivo da casa, que é o seu corpo e de toda a sua família, e você quer remediar, harmonizar ele. Né? E você não quer fazer, você quer ficar nessa casa, então a gente precisa harmonizar e remediar ela. Eu vou, como uma médica, entender o que está acontecendo com a sua vida, com a sua família, e depois trazer a prescrição médica, os remédios necessários. Que não necessariamente são coisas que você precisa adicionar, mas você pode tirar, liberar o espaço, como eu já expliquei aqui. Então, outro remédio, que é uma medida muito importante do vasto, é o reposicionamento de móveis. Então, às vezes, se eu não tenho como incrustar gemas embaixo da terra, não tenho como colocar metais embaixo da terra, o que é que eu faço? A gente pode trabalhar com cores, a gente pode trabalhar com reposicionamento de móveis. E mesmo quando não é possível, a gente tem vários outros remédios vastos que a gente utiliza, né? Tantos exemplos aí, centenas de consultorias que eu tenho feito aí ao redor do mundo, onde a gente vai se adaptando à sua necessidade. Outro remédio poderosíssimo, faltam 2, eu falei que eu dar os 10 mais utilizados, existem muitos outros, tá? Outro remédio que eu uso muito são os mantras. Por que os mantras são importantes? E como é que eles podem ser remédio? Lembra que existe um elemento chamado elemento espaço? O elemento espaço é o que sustenta os outros 4 elementos também, né? São 5 elementos no total. E o elemento espaço ele pode ser ativado e limpado, digamos, purificado com mantras. Então, os mantras, existem tipos de mantras específicos, para dias específicos, para coisas específicas, né? Que a gente quer proteção, a gente quer limpar, a gente quer exaltar a energia de prosperidade, trazer mais abundância para a vida. Existem mantras para cada um desses tipos, certo? E aí, na minha comunidade Harmonizando, que está no meu link da bio aqui, lá no Instagram ou no meu YouTube, vai estar aqui também escrito. Você pode entrar na minha comunidade, que é silenciosa, onde eu dou várias dicas, e volta e meia eu dou os mantras específicos para dias específicos, certo? E o último remédio que eu uso bastante também é um altar poderoso. Se o que é isso, né? O altar poderoso, quando você consegue colocar um altar, qualquer altar é muito bem-vindo e é precioso, tá? Mas quando eu falo altar poderoso, é um altar que você consegue, né? Você organiza de acordo com o Vastu Shastra, arquitetura védica, para potencializar os efeitos que você quer. O altar é um lugar de intenções, de sankalpas, né? Que a gente chama. Então, a gente consegue, através desse altar, materializar melhor as suas intenções na vida, todos os tipos que sejam, desde relacionados a sucesso material ou espiritual também.